E aí, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai crochetar um coelhinho voodoo. E esse coelhinho voodoo, ele faz parte de uma coleção de 3 bonequinhos voodoos que eu comecei a criar. Então esse que a gente vai começar a fazer nesse vídeo, esse aqui vai aparecer de graça nas próximas semanas. E como eu sempre faço com as minhas receitas grátis que eu posto em vídeo aqui no canal, eu sempre deixo o PDF com as instruções deles na descrição por um valorzinho simbólico, justamente para quem não gosta de acompanhar em vídeo e prefere o PDF. Também para quem tem interesse em ajudar um pouquinho o canal a crescer, pode adquirir o PDF, que me incentiva bastante a continuar motivado. Só que dessa vez quem adquirir o PDF dos dois vai ganhar um bônus, que é o PDF desse gatinho. Ele tem um rabinho que eu não costurei ainda. Esse gatinho eu não vou fazer vídeo para postar aqui no canal. Então ele vai ser um bônus só para quem adquirir o PDF dos outros dois bichinhos. Nesse exato momento que eu tô gravando o vídeo ainda não tá pronto o PDF, mas assim que tiver, ele vai estar na descrição. Então confiram a descrição, vejam se o PDF já tá ali. Eu falei, não me apresentei, para quem não me conhece, sou José, e nesse canal trago as minhas receitas de amigurumi, geralmente de graça, como essas aqui, ou no máximo eu trago como um bônus para quem adquirir o PDF das que já são de graça. Então é isso, bora lá crochetar esse bichinho. Então, gente, esse bichinho eu vou fazer com essa cor roxinha, depois eu vou fazer os detalhes com uma corzinha que dá contraste com essa. Mas como eu falei, esse bichinho é bastante personalizável, então vocês podem escolher uma cor da preferência de vocês aí. E em quase todos os meus bichinhos, uma agulha 2,5 eu vou usar para fazer esse. Então vamos lá, as duas primeiras carreiras padrão, 6 pontos baixos no anel mágico e 6 aumentos na segunda carreira. Então eu vou fazer aqui e eu já volto pra gente continuar. Esqueci de falar, mas a gente vai começar fazendo a cabeça. Então esse é o início da cabeça. Terminada a segunda carreira com 6 aumentos, na terceira carreira a gente vai fazer a sequência de 1 ponto baixo e 1 aumento na volta toda. Repetindo a sequência, 1 ponto baixo, 1 aumento, a volta toda até chegar no marcador e finalizar a carreira com 18 pontos. Lembrando que eu faço um pouco mais rapidinho aqui, porque no canal já tem vídeo mostrando bem certinho todos esses pontos. Ponto baixo, o aumento, a diminuição. Então se vocês ainda têm dúvida, confere ali o vídeo que eu estou construindo uma bolinha que a gente revisa todos esses pontos bem certinho. Beleza, a gente está com 18 pontos. Na quarta carreira a gente vai fazer 2 pontos baixos e 1 aumento na volta toda. E vai terminar a volta com 24 pontos. Bom, então agora a gente tem 24 pontos. E na próxima carreira a gente vai fazer 3 pontos baixos e 1 aumento na volta inteira para finalizar com 30 pontos. Agora a gente está com 30 pontos. E na sexta carreira a gente vai fazer 4 pontos baixos e 1 aumento na volta inteira. Agora estamos com 36 pontos baixos. E na próxima rodada a gente vai fazer 5 pontos baixos e 1 aumento na volta inteira para terminar com 42 pontos. Na próxima carreira a gente vai fazer 6 pontos baixos e 1 aumento na volta inteira para finalizar com 48. Beleza, agora a gente está com 48 pontos. Na próxima rodada a gente vai fazer 7 pontos baixos e 1 aumento na volta inteira para ficar com 54. Beleza, agora a gente tem 54 pontos e a gente vai parar de aumentar. Então a gente vai fazer 9 rodadas, 1 ponto em cada ponto, sem aumentar nem diminuir. 9 rodadas, 1 ponto em cada ponto, sem aumentar nem diminuir. E feitas 9 carreiras sem aumentar nem diminuir, vai estar mais ou menos assim. Agora a gente vai começar a diminuir a nossa cabeça. A gente vai fazer nessa rodada 7 pontos e uma diminuição, essa sequência a volta inteira. 7 pontos diminui, 7 pontos diminui, a volta inteira. E agora a gente vai fazer 6 pontos e uma diminuição na volta inteira, para continuar diminuindo. Então, 6 pontos diminui, 6 pontos diminui, a volta inteira. E agora a gente vai fazer 5 pontos baixo e uma diminuição, repetindo essa sequência a volta inteira. 5 pontos baixo, uma diminuição na volta inteira. Agora a gente vai fazer na volta inteira a sequência de 4 pontos baixo e uma diminuição. E agora a gente vai fazer a sequência de 3 pontos baixos e uma diminuição na volta inteira. E agora ela já está quase bem fechadinha. A gente pode fazer, antes de encher ainda, uma sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição na volta inteira. Agora já está um buraquinho bem pequeno e eu acho que essa é a última janelinha boa para a gente começar a colocar um enchimentinho. Então vamos pegar um enchimentinho. Opa, tem uma sujeirinha. Então vamos pegar um enchimentinho e encher a nossa peça. Então agora com o enchimentinho a nossa pecinha está assim. E a gente vai fazer
uma sequência de um ponto baixo e uma diminuição na volta inteira. Um ponto baixo diminui, um ponto baixo diminui, repete essa sequência na volta inteira. E agora a última rodada a gente vai fazer 6 diminuições seguidas para terminar com 6 pontinhos. Agora ficou só um buraquinho e a gente pode fechar usando a agulhinha de tapeceiro. Pode puxar aqui, ó. Depois de ter puxado aqui, a gente já cortou do novelo. Passa esse pedacinho aqui na agulhinha de tapeceiro. E aí para fechar a gente passa aqui, ó, só na alcinha da frente de cada um dos 6 pontos que sobraram. Ele vai ficar um biquinho mais alto aqui, ó. A gente passa a agulha dentro desse biquinho e sai numa lateral. Puxou a agulha aqui. Aí ele dá uma afundadinha aqui. Beleza. Aí aqui a gente passa por um buraquinho do lado aqui, ó. Só pra fazer um nozinho. Pra ele ficar bem firme, ele vai se afofar lá dentro com o enchimento. Passa de novo aqui. Só pra ficar bem firme. Beleza? Agora ele vai afofar ali dentro com o enchimento. A gente pode cortar. Esconde aqui o pedacinho que ficou pra fora. E a cabeça tá pronta. Depois, quando a gente colocar o olho, que vai ser um botão, a gente vai dar uma fundadinha nele assim, ó. Aí ele meio que faz um formatinho da cabeça. E agora a gente vai começar a fazer o corpinho. As duas primeiras rodadas padrão, 6 pontos no anel mágico e 6 aumentos. Então vamos lá, vou fazer aqui e a gente já volta. Para a segunda rodada a gente tá com 12 pontos. Na terceira rodada a gente vai fazer 1 ponto e 1 aumento na volta inteira e vai terminar com 18. Agora a gente tá com 18 pontos. Na quarta rodada a gente vai fazer 2 pontos e 1 aumento na volta inteira para ficar com 24. E agora a gente tá com 24 pontos. Na quinta carreira a gente vai fazer 3 pontos e 1 aumento na volta inteira para finalizar com 30 pontos. Agora a gente tá com 30 pontos. Na sexta carreira a gente vai fazer na volta inteira 4 pontos baixos e 1 aumento e vai ficar com 36 ao final. Finalizada a sexta carreira com 36 pontos, na sétima carreira a gente vai fazer 5 pontos baixos e 1 aumento na volta inteira para ficar com 42. Então a gente finalizou a carreira 7 com 42 pontos. Agora da carreira 8 até a carreira 18, a gente vai fazer 1 ponto em cada ponto sem aumentar nem diminuir. Então vão ser 11 carreiras sem aumentar nem diminuir. Finalizadas as 11 carreiras sem aumentar nem diminuir, nosso corpinho tá assim. E agora na carreira 19 a gente vai fazer 6 vezes uma sequência de 3 pontos e uma diminuição. Então vão ser 6 vezes essa sequência. 3 pontos diminui, 3 pontos diminui. 6 vezes. Vai parar mais ou menos aqui assim, ó. E vai sobrar 12 pontos que a gente faz 1 ponto em cada ponto. Então repetindo. 6 vezes a sequência 3 pontos e uma diminuição. E vai sobrar 12 pontos que a gente faz 1 ponto em cada ponto aqui no final. Então vamos lá. Beleza, essa diminuidinha foi só para começar a fazer o formato de uma barriguinha aqui, bem simplesinha. E agora durante 3 carreiras a gente vai fazer 1 ponto em cada ponto sem aumentar nem diminuir. Então façam 3 carreiras sem aumentar nem diminuir 1 ponto em cada ponto. E agora a nossa barriguinha tá assim depois das 3 carreiras. E a próxima carreira, a sequência é 4 pontos baixos e uma diminuição. Então a gente vai fazer 4 pontos baixos e uma diminuição até o final. A gente terminou essa rodada com 30 pontos. Na próxima rodada a gente vai fazer na volta inteira a sequência de 3 pontos e uma diminuição para terminar com 24. Beleza, a gente terminou com 24 pontos e a gente pode fazer uma carreirinha sem aumentar nem diminuir, só para continuar com 24 e crescer um pouquinho. Beleza, e o nosso corpinho está finalizado. Quando a gente for costurar a cabeça, essa barriguinha vai ficar para frente.
podem colocar um enchimentinho e deixar um fiozinho longo pra gente costurar depois. E agora a gente vai fazer as orelhinhas do bichinho. Então, primeira e segunda carreira padrão, 6 pontos no anel mágico na primeira e 6 aumentos na segunda para ficar com 12. Então eu vou fazer aqui. Então agora a gente está com 12 pontos e na terceira carreira a gente vai fazer 1 ponto e 1 aumento na volta inteira para ficar com 18 pontos. Terminada a terceira rodada com 18 pontos, na quarta rodada a gente vai fazer 2 pontos e 1 aumento na volta inteira para terminar com 24. Agora a gente está com 24 pontos e a gente vai fazer 2 rodadas sem aumentar nem diminuir. Então 2 rodadas, 1 ponto em cada ponto sem aumentar nem diminuir. Agora a gente vai diminuir um pouquinho, então a gente vai fazer uma sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição na volta inteira para 24 virar 18. Então 2 pontos baixos, uma diminuição na volta inteira. Agora a gente está com 18 pontos e a gente vai fazer 1 ponto em cada ponto sem aumentar nem diminuir. Agora a gente ainda está com 18 pontos e na próxima rodada a gente vai diminuir para 12. Então a gente vai fazer na volta inteira 1 ponto e uma diminuição para 18 virar 12. Então 1 ponto e uma diminuição na volta inteira. Agora a gente terminou com 12 pontos e a gente vai fazer 3 rodadas, 1 ponto em cada ponto sem aumentar nem diminuir. Terminadas 3 carreiras sem aumentar nem diminuir, a gente afofa ela assim, ó, não vai enchimento. E tá pronta a primeira orelhinha. Lembre que vocês precisam fazer 2, então voltem o vídeo aí e façam mais uma igual a essa. E agora a gente vai fazer os pezinhos. Então, as 2 primeiras rodadas padrão, 6 pontos no anel e a segunda rodada 6 aumentos para ficar com 12. Terminada a segunda carreira com 12 pontos, na terceira carreira a gente vai fazer 1 ponto e 1 aumento na volta inteira para ficar com 18 pontos. Terminada a terceira carreira com 18 pontos, na quarta carreira a gente vai fazer 2 pontos e 1 aumento na volta inteira para ficar com 24 pontos. A gente terminou com 24 essa rodada e agora a gente vai fazer uma rodada de 1 ponto em cada ponto, só que só na alcinha de trás. Então a gente vai fazer pontos baixos, então uma rodada 1 ponto em cada ponto, só que só passando pela alcinha de trás. A gente pode ver aqui que o ponto tem 2 alcinhas. Ao invés de passar por dentro, a gente passa pelo meio e pega só a de trás. A gente faz 1 ponto em cada ponto. Feito o ponto só na alcinha de trás, deixa um acabamentozinho aqui pro pezinho. Então agora a gente vai fazer na volta inteira 2 pontos e uma diminuição para terminar com 18 pontos. A gente ficou com 18 pontos e agora a gente vai fazer 1 ponto baixo e uma diminuição para ficar com 12. Então 1 ponto baixo e uma diminuição na volta inteira. E agora a gente ficou com 12 pontos e a gente vai fazer 2 carreirinhas aqui de 1 ponto em cada ponto sem aumentar nem diminuir. Então mais 2 carreirinhas com 12 pontos. E o pezinho ficou assim, ele tá prontinho, agora é só cortar o fio, deixar um pedacinho para costurar. E não se esqueçam de fazer 2, que ele tem 2 pezinhos, né? Esse aqui pode botar um pouquinho de enchimento para fazer um moldezinho dele e depois a gente vai costurar. Beleza, e para finalizar, a última peça que a gente vai crochetar do nosso bichinho são os bracinhos dele. A gente vai começar de novo com as 2 rodadinhas padrão. 6 pontos no anel mágico e 6 aumentos para ficar com 12 pontos. Beleza, a gente está com 12 pontos. Na terceira rodada a gente vai fazer 1 ponto e 1 aumento na volta inteira para terminar com 18. Beleza, a gente terminou a terceira carreira com 18 pontos. Na quarta carreira a gente vai fazer 1 ponto em cada ponto sem aumentar nem diminuir. E agora a gente vai fazer na volta inteira 1 ponto e uma diminuição para dar uma diminuída no bracinho. Então 1 ponto e uma diminuição, a gente vai de 18 para 12 pontos. Agora a gente está com 12 pontos e a gente vai fazer 4 carreiras, 1 ponto em cada ponto sem aumentar nem diminuir. Então as próximas 4 carreiras, 1 ponto em cada ponto sem aumentar nem diminuir. Terminando as 4 carreiras sem aumentar nem diminuir, o nosso bracinho está pronto. Eu recomendo botar um pouquinho mais de enchimento na ponta e deixar a parte de trás mais achatadinha assim, ó. Então lembrem que tem que fazer 2, voltem o vídeo se precisar para fazer o segundo. E todas as partezinhas do nosso bonequinho já estão crochetadas. Então no próximo vídeo a gente vai costurar tudo e fazer os acabamentos, fazer os detalhes ali dos olhos e aqueles detalhes da costura, que é bem legalzinho no corpo, né?
Se a parte 2 já estiver no ar, ela vai aparecer exatamente agora para vocês clicarem nela e já continuarem crochetando o nosso bichinho. Quem gostou muito de crochetar esse bichinho, lembro que na descrição tá o PDF com as instruções para vocês crochetarem ele de novo, sem precisar assistir o vídeo tudo de novo. Tá por um valorzinho simbólico só para vocês de alguma forma contribuírem com o crescimento do canal também. Então é isso, a gente se vê na parte 2 para finalizar o bichinho.